trazendo um pouquinho para a questão técnica, né, depois para voltar para o empreender, tem uma frase de um professor, é o Plínio Cutati, que é um papa da medicina integrativa, e que serviu muito como base para o que a gente pensou quando a gente pensou na Humana e no Personal Lifer, né? Que é o cuidar, a frase dele é cuidar, cuidar-se, ser cuidado. É, e eu, assim, num ato até meio que irresponsável e com uma liberdade poética enorme, eu mudei um pouco isso, essa frase, porque eu acho que, primeiro, a gente precisa cuidar-se. Então, eu começaria por cuidar-se. Eu preciso me entender, eu preciso saber. Você trouxe um pouquinho da questão de propósito, o meu propósito, aquilo que me move, aquilo que me faz acordar feliz para trabalhar. Então, eu preciso primeiro me cuidar. Então, cuidar-se. Depois, ser cuidado, né? E aí entra toda aquela questão dos sermos seres sociais. A gente precisa dos outros, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de um ombro, a gente precisa de um beijo, a gente precisa de alguém que dê a mão para a gente e fala assim, cara, eu estou do teu lado, vamos em frente. Né? Então, o primeiro é cuidar-se, né? Nos olharmos com autocompaixão, sim, olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou um cara bacana, meu. Eu sou um cara muito legal. Eu vou ter um dia difícil, mas eu sou um cara que mereço tudo aquilo que vai acontecer comigo e tudo aquilo que vai acontecer comigo a partir de agora vai ser uma coisa bacana, porque eu sou um cara que mereço e sou uma pessoa especial. Então, a gente precisa se olhar um pouco mais com essa se abraçar, tá? E isso você falou também sobre a questão de sermos sinestésicos, né, Flávia? O tocar e o autotocar, né, o auto se abraçar, o cérebro entende como um autocuidado. A gente pode, sim, se abraçar e falar assim, cara, vamos lá, nós estamos juntos. Né? Depois, ter alguém para nos auxiliar a isso, para depois cuidar. Né? Então, a gente precisa, nós precisamos nos cuidar, sermos cuidados para depois cuidar dos outros. Então, isso foi um pouco dos pilares que nós trouxemos para o profissional de educação física, para o personal lifer, e aí passa por gestão das emoções, passa por uma comunicação assertiva, passa por saúde mental, e passa por todas as competências hards e softs que a gente pensa como um profissional ideal para os próximos anos, né? E colocar, sim, o profissional de educação física num outro patamar, numa outra prateleira. Uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos é um pouco do seu início, Flávia. Não é certo, não é errado, não é o melhor, não é o pior, mas é fazer diferente. Né? É fazer diferente. Tem aquela frase, eu não sei citar exatamente como Einstein mencionou, mas não adianta você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né? A gente precisa Conceito de fazer algo loucura, né? diferente, não é? A gente precisa fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Né? E aí, voltando, né, então, a questão técnica, a gente falou um pouquinho sobre esse cuidar e cuidar-se e ser cuidado. Nós aliamos um pouco a questão da medicina do estilo de vida, que a gente entende que é super importante como um pilar para a promoção de saúde e bem-estar. Então, os 6 pilares da medicina do estilo de vida estão muito presentes nessa nova formação que a Humana Academy e que o Personal Life propõe. Né? E junto a tudo isso, junto e misturado, a questão da gestão das emoções. Eu garanto para vocês, pessoal, que quando a gente entende o ciclo de um episódio emocional, a gente ganha liberdade. Quando a gente entende o que vai acontecer a partir de um gatilho, que emoção que eu vou ser tomado, e que eu posso escolher o desfecho que eu vou dar a partir desse estímulo, desse gatilho, isso faz toda a diferença.
eu posso seguir por um caminho positivo ou eu posso seguir por um caminho negativo. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu costumo dizer que eu me torno livre, né? Porque eu sei o caminho que eu quero seguir, eu tenho consciência das escolhas que eu posso fazer e eu não sou atropelado por um furacão e saio reagindo a tudo aquilo que me acontece. Então, quando eu tenho essa consciência, quando eu consigo entender um próximo passo, eu tenho a opção de escolha. Ou eu entro num rodamuinho sem fim, ou eu posso olhar isso tudo de fora e trilhar uma outra oportunidade.